paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa reflexão da nossa liturgia da palavra vem nos falar exatamente sobre um dos mandamentos da lei de Moisés, que é não desejar a mulher do próximo. A leitura de São Paulo vem nos mostrar o seguinte, que havia alguém dentro de uma comunidade que estava tendo relações com a própria madrasta, coisa que o apóstolo Paulo mostra que nem mesmo os pagãos, que eram pessoas que viviam na vida de pecado, cometiam, e era um ato de extrema atrocidade em função primeiramente de desejar a mulher do próximo e da mulher do próximo ser a mulher de seu pai, caso que demonstra o extremo desrespeito com o ser humano que criou ele, e assim provavelmente ele não teria respeito nem mesmo com o seu Criador, que é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que nos criou e nos fez nesse mundo. A prova disso nós podemos perceber muito bem, até mesmo através da origem dos tempos, onde podemos colocar Adão e Eva nos contextos da criação, que acabaram desobedecendo a Deus. Não nesse contexto que estamos explicando hoje, mas mostra que o ser humano é extremamente desobediente até mesmo a Deus, que é seu Criador. Deus havia proibido Adão e Eva de comer um fruto e poderiam fazer todas as outras coisas no paraíso, comer e se adquirirem e absorverem tudo que estava no paraíso, exceto uma árvore que eles não poderiam se alimentar dela. E acabaram consumindo desse fruto que levou eles ao pecado por causa da desobediência. O pecado está acondicionado exatamente à desobediência. E a nossa leitura da liturgia de hoje vem nos mostrar exatamente isso, que dentre as leis que existiam, uma delas, que é a lei que Moisés trouxe para nós, é a lei de não desejar a mulher do próximo. E ali, dentro daquela comunidade, Paulo decidiu mostrar às pessoas que deveriam ter vergonha de estarem convivendo com tal situação e de não se posicionarem de forma negativa a isso. Eles apenas mostravam felicidade e alegria pela situação e não deveriam demonstrar esse tipo de felicidade exatamente pela falta de respeito. Primeiramente, com ele próprio, com a pessoa que estava cometendo pecado, então faltava respeito com ela, faltava respeito com seu pai e respeito com a própria madrasta. Por quê? Primeiramente, nós temos que contextualizar as questões das leis. Então, se você quebra uma lei, você está desrespeitando todas as partes. Mesmo que fosse do interesse da madrasta, ele deveria recusar. Mesmo que fosse do interesse dele, a madrasta deveria recusar. E o pai, com toda certeza, caiu em grande decepção ao saber ou ao descobrir esse tipo de coisa. Porque toda traição, ela não é bem vista e não é bem quista aos olhos de nenhuma pessoa. Jesus, ele mesmo nos cita isso durante a passagem em que Judas iria o trair. Ele fala que era melhor que ele não tivesse nascido do que trair o Filho de Deus. E nós sabemos muito bem que ele traiu e ele se arrependeu amargamente de tal forma que corrompeu a sua própria vida. É claro que ele não precisava de chegar a esse extremo. Nós temos como exemplo Pedro. Pedro também traiu Jesus. Ele negou a Cristo 3 vezes. E olha que Cristo o alertou disso até mesmo antes de acontecer. Isso aconteceu quando Cristo perguntou por 3 vezes: "Você me ama, Pedro?" E ele 3 vezes respondeu a Cristo que amava, até o acondicionando a 3ª vez a ficar até, de certa forma, sem graça, porque Cristo insistia em perguntá-lo pela 3ª vez. E nós sabemos muito bem que, da mesma forma, ele foi questionado 3 vezes se conhecia Jesus, e ele o negou 3 vezes por medo de ser pego, preso, açoitado e morto como Jesus foi. Ele já sabia o que Jesus iria passar, sabia das consequências daquilo que iria acontecer, então pelo medo ele exatamente acabou negando Cristo 3 vezes. Nós temos as nossas leis que Deus nos entregou
através de Moisés, e Jesus veio resumi-las em 2 leis, porém, Jesus também nos disse que nenhuma lei seria tirada uma única vírgula. E uma das leis que existem em nossa sociedade cristã, é claro, é a lei de não desejar a mulher do próximo, que é o tema da nossa liturgia de hoje. Um dos grandes problemas é o nosso pecado que há em nosso coração. Nós geralmente somos muito envolvidos pela carne e temos essa mania de desejar as coisas que não são só nossas, mas também do próximo. Muitas vezes trabalhamos para conquistar as coisas, mas não satisfeitos em conquistar aquilo que nós temos, nós queremos conquistar outras coisas além. E é aí que vem a cobiça, que vem a ganância. Quando a pessoa tem a ganância por coisas materiais, elas geralmente roubam as coisas, ou furtam, retiram do outro aquilo que não pertence. E o mesmo acontece nas relações. Às vezes, como exemplo que a gente vê na nossa leitura de hoje, o filho cobiçou a mulher de seu pai, que era sua madrasta, e cobiçando a mulher de seu pai, acabou seduzindo-a, ou ela seduzindo a ele. A gente não sabe qual o contexto da história, porque as duas partes erraram, as duas partes pecaram, mas o contexto é, como foi consensual e os dois acabaram aceitando essa relação, estavam em pecado. Não apenas um, mas os dois estavam em pecado e os dois foram culpados. Temos que compreender que nunca podemos ficar atribuindo os erros nossos, os nossos pecados, a uma outra pessoa. Porque geralmente quando cometemos pecados, nós consensualizamos isso, nós aceitamos e às vezes nós damos a culpa a outras pessoas. Nós dizemos que a culpa é do outro porque o outro nos seduziu. E isso não é verdade. Quando você não quer algo para a sua vida, você simplesmente irá dizer não. Assim como os discípulos de Jesus fizeram. Tentaram, depois da morte de Cristo, forçá-los a não levar o Evangelho de Cristo. Porém, não conseguiram. Apedrejaram, mataram, fizeram todo o possível para tentar fazer com que os discípulos não levassem a palavra de Deus, mas eles não abriram mão daquilo que eles acreditavam. Então, se você tem um relacionamento na sua vida, você não deve abrir mão de forma alguma de respeitar as leis que você tem no seu relacionamento, que é as leis do amor, do respeito e da fidelidade, que você compromete-se durante a cerimônia do casamento. E o comprometimento é tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, que são as promessas de amar, respeitar e ser fiel na alegria, tristeza, doença, saúde, tristeza, qualquer momento. A gente não define os momentos para poder assumir os nossos compromissos com as pessoas. É a todo momento. E o mesmo com os compromissos de Deus. A lei de Moisés, que é citada na nossa liturgia de hoje, é de não desejar a mulher do próximo. Então nós temos que ter esse compromisso, mesmo que nós tenhamos, às vezes, problemas no nosso relacionamento. Às vezes as pessoas dão essa desculpa de ter traído, de ter buscado a mulher do próximo, porque dentro de casa não tem, porque o relacionamento está ruim, por isso, por aquilo e por aquilo outro. Sempre dando desculpas para poder cometer pecados. E não justifica você que quer buscar a salvação, que se diz cristão, cometer esse tipo de coisa. Porque você está cometendo pecado, se vingando da pessoa com outro pecado. Então, se nós temos um compromisso com as leis de Deus, nós não podemos nos igualar aos pecadores. A nossa palavra de hoje nos diz exatamente que foi entregue a Satanás esse tipo de comportamento das pessoas. Aquele que deseja, no caso a mulher do seu pai, que é a sua madrasta, foi entregue a Satanás. E esse contexto serve para qualquer questão da nossa vida que faça com que nós desobedecemos o mandamento de desejar a mulher do próximo. Sabendo disso, a partir de hoje, você que tem esses pensamentos, que tem esse tipo de comportamento, que tem esse tipo de vida, passe a repensar
os seus comportamentos em relação a desejar a pessoa que não te pertence. A gente já sabe muito bem disso, creio que não precisaria nem de explicar, mas se você tem o seu relacionamento, cuide dele, procure achar as melhores formas para poder ter uma harmonia na sua relação. Mas não vá procurar em outros relacionamentos, desejando até mesmo a mulher de outra pessoa para poder resolver problemas que você tem na sua casa. Isso não é justificável e não é aceitável para Deus. E como conhecemos o contexto, na vinda de Cristo, Deus irá nos julgar e nos condenar exatamente pelas nossas ações. E muitos de nós, se olharmos para a nossa história, para o nosso passado, nós podemos às vezes nos contextualizar em situações como essas. E quando nós nos contextualizamos nesse tipo de situação, a única forma de sermos salvos é como a história do filho pródigo, é através do arrependimento. A gente às vezes prova do veneno, a gente vê que a vida que a gente leva em relação a desejar a mulher do próximo é uma vida difícil e complicada, principalmente porque aquele que deseja a mulher do próximo pode ser muito bem perseguido pelo marido ou pela esposa do outro, ter a sua vida enfermizada, ter muitos problemas em relação a familiares, a amigos, que irão julgá-lo, que irão condená-los e às vezes até mesmo perder uma vida saudável em sociedade por causa do julgamento das pessoas. Então, procure evitar ao máximo esse tipo de problema na sua vida, principalmente por questões da sua salvação, por questões de buscar uma vida de santificação em Deus Pai. E no mais, o nosso contexto de hoje foi exatamente sobre não desejar a mulher do próximo. E muito menos a mulher de um parente seu, que é uma abominação considerada pelos apóstolos de Jesus e para as nossas regras, as nossas leis direcionadas ao amor de Deus. Vamos passar agora para os comentários do vídeo de ontem. Os nossos comentários do vídeo de ontem, hoje nós temos o comentário aqui da Doreci Nascimento, que nos mandou: bom dia, missionário, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sei que são uma pessoa em três. Acredito muito, Deus me cura desse mal de minha cabeça. Me ajuda pelo sangue que o Senhor vendeu na cruz. Hoje estou mal da cabeça. Meu Deus, me cura, Senhor. Se eu me reservar. Doreci, realmente tem dias que a gente não está bem da cabeça, como você diz. Tem dias que a gente está muito perturbado, muitos problemas. Às vezes a nossa saúde está debilitada. Às vezes a gente está com uma ansiedade na vida. Então, ainda mais que nós convivemos numa sociedade que tem muitos problemas relacionados à saúde mental. Nós hoje temos a depressão, temos os problemas de ansiedade, das síndromes e por aí vai. Muitos problemas que afligem o ser humano e deixam ele fraco, tanto fisicamente quanto espiritualmente. O segredo para esses momentos muitas vezes é nos reservarmos, fazer o possível para ficarmos às vezes isolados, de forma a buscar oração, meditação, buscar também cuidados, principalmente médicos, procurar uma orientação às vezes com um psicólogo, com um clínico, procurar ajuda, se tratar principalmente disso. Nosso corpo tem necessidades, às vezes precisamos de tomar nossos remédios, às vezes precisamos de descansar, precisamos de dormir bem, precisamos de nos divertir. Pode até parecer estranho isso, mas nós precisamos de nos divertir para poder afastar de dentro de nós esses maus da nossa cabeça, esses maus que afligem o nosso espírito. Então, recomendo a você que busque sempre descansar bem, às vezes um isolamento para poder fazer suas orações, sua meditação. Se precisar, se divirta, procure seus amigos para poder ter um momento de lazer e assim afastar da sua cabeça esses momentos ruins. Então, é o que eu aconselho, buscar sempre se direcionar a esse lado. Se for questões de saúde, procure sempre
procurar fazer consultas médicas, que é essencial para qualquer ser humano. A gente tem que compreender que o nosso corpo é frágil e depende de muitos cuidados. A Milena Aparecida nos mandou um amém. Um amém para você também, Milena Aparecida, que a paz esteja contigo. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner. Tudo bem com você? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todos nós. Amém. Deus te abençoe. Comigo tudo bem, José Antelmo e Astéria Maria. Esse canal maravilhoso. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que Deus abençoe todos nós, os inscritos do canal, e meu pedido de oração de hoje é pelo irmão da Odete Sobral, que Deus abençoe ele nesse momento. E também por todos os moradores de rua em todo o mundo. A gente já pode pedir aqui, aproveitar a todos que estão nos assistindo hoje, para colocar o irmão da Odete Sobral em oração e para colocar todos os moradores de rua também em oração. E a gente sabe que a gente está passando por um momento difícil do nosso país, então com toda certeza eles estão mais expostos a essa doença aí, que é o Covid-19. A gente percebe também que está dando uma amenizada aí, que há esperança, expectativas para algumas vacinas. Então, que Deus possa derramar bênção em cima dessas expectativas e essas esperanças, para que se concretizem e sejam reais, e assim possa ajudar essa sociedade que tanto precisa. E que bela reflexão pelo jejum. Wagner, que Deus te ilumine, sempre te dê força e sabedoria para mais belas reflexões. Amém. Que assim seja. E nós temos que nos contextualizar, principalmente em relação ao jejum, que o jejum é a nossa arma principal para as batalhas espirituais. Sempre nós iremos ouvir a questão de quer enfrentar uma questão, às vezes, de exorcismo, que a gente ouve, que é às vezes sobrenatural e causa um pouco de medo às pessoas. Nós sempre ouviremos que a primeira coisa que nós precisamos de fazer é jejum e oração. Então as duas coisas andam juntas. Então, se você quer enfrentar algo espiritualmente muito forte que está contra você, faça jejum e oração para poder se aproximar de Deus e assim conseguir ter batalhas vencedoras no mundo espiritual. E a gente sabe que a gente enfrenta, sim, muitos problemas. Às vezes as pessoas fazem obras do mal contra cada um de nós, e a gente sabe que elas existem, que muitas vezes a gente tem que enfrentá-las, e nós não podemos fraquejar quando isso acontecer. A Márcia Souza nos mandou: paz do Senhor esteja convosco. Amém. Que assim seja, Márcia Souza, e que a paz esteja contigo também. Esses foram os comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.